No dia 20 de julho é comemorado o Dia Internacional da Amizade. No Brasil, a data também é marcada como o Dia do Amigo. A data foi criada pelo argentino Henrique Ernesto Febraro, que com a chegada do homem à Lua, enviou cerca de 4.000 cartas para diversos países e idiomas, pois ele considerava a chegada do homem à Lua que, se os homens se unissem, não haveria objetivos impossíveis. Para falarmos sobre a importância do estabelecimento dos vínculos de amizade, o nosso convidado nesse bloco do Controle Geral na TV é o psicólogo e psicoterapeuta Décio Mai. Boa tarde. Boa tarde. Amizade é uma expressão que se utiliza para falar de relacionamentos. É importante que as pessoas se relacionem. E se relacionem de que forma? Bom, as relações representativas, elas estão poluídas no meio social. Na verdade, todas as pessoas, para poder conviver no meio social, elas se utilizam de representações. E a amizade, ela tem um aspecto peculiar que ela acontece no não representativo. Então, a amizade, inclusive, pode existir e existe muito entre animais e entre seres humanos e animais. Então, é esse aspecto, vamos dizer assim, instintivo, que faz parte do ser humano, que ele vem à tona quando existe uma verdadeira amizade. Ou seja, as representações, de certa forma, elas atrapalham a verdadeira amizade. Então, quando se diz que o cão, por exemplo, é o mais fiel amigo do homem, onde é que vem isso, professor? Então, como eu falei, né, as verdadeiras amizades, elas acontecem a nível do afeto. Então, todo ser humano, enquanto animal, ele necessita do afeto, é vital para ele, para a sua vida, obter afeto. E esse afeto, ele pode vir de um outro ser humano quando esse ser humano consegue se despir das representações e apenas ser. Muito bem. Amizade e amigo é a mesma coisa? Amizade vamos dizer assim, é um termo representativo, porque o amigo seria aquela pessoa, na verdade, que nutre uma simpatia por outra pessoa. E não fica só na questão da simpatia, mas na questão da implicação. Na verdade, a amizade, ela tem uma conotação de implicação. Ou seja, aquilo que acontece com um amigo verdadeiro, ele influencia no humor do outro amigo. Nós, de certa forma, enquanto seres humanos, temos essa coisa que nos identifica. Mas onde há a amizade verdadeira, existe implicação. E essa implicação, ela tanto para as coisas boas como para as coisas não tão boas. Sim. Claro. Ou seja, se o amigo está bem, o outro também está bem. Se ele está mal, o outro também automaticamente vai ficar mal. Porque agora que me ocorreu agora essa pergunta, porque claro que a rigor deveriam ser a mesma coisa, né? Amizade e amigo. Uma talvez seja mais no âmbito coletivo, amizade, e o amigo mais no âmbito singular. E por isso me pareceu que tem até mais força, né? O fato de se considerar alguém amigo. Tenho amizade, né, com alguém. Não, mas alguém é meu amigo. Esse é meu amigo. Exato. Isso que me chamou a atenção. Isso aí, Bisonho. Na verdade, quando existe um clima de amizade, um ambiente de amizade, e isso, vamos dizer assim, ele é muito íntimo, as pessoas se despem das representações. Bom, isso para conseguir em grupos é extremamente difícil. Porque as pessoas, nós nascemos dentro de uma cultura representativa. Então, nós estamos sempre representando. Então, essa coisa do amigo, a pessoa é meu amigo mesmo, é quando eu consigo com ele, ou com essa pessoa, não ter nenhuma representação, apenas ser. Pois é.
E hoje esse nível diferente de amizade que se tem, por exemplo, pela internet, né? Amizade virtual, hoje talvez se tenha muito mais amizade, e não sei se menos amigos, né? Porque muitas amizades, muitas relações, né? São estabelecidas através da internet. Qual é o grau de afetividade? No que isso tem de semelhante ou de diferente da concepção tradicional, convencional de amizade? Bom, aí quando há uma relação via internet, por exemplo, se utiliza de uma representação chamada linguagem. E a linguagem, ela é representativa, ou seja, não existe como você se relacionar pela internet sem a utilização da linguagem. Nós mesmos agora aqui estamos nos utilizando da linguagem, que é uma representação. Certo. E nas relações afetivas verdadeiras deveriam se excluir essa linguagem e apenas as pessoas se relacionar a nível de sentimento, como acontece, por exemplo, com o cachorro, com o gato. Certo. As pessoas têm muito afeto e a amizade é muito mais forte em função de que essa linguagem não é necessária, não existe. E nesse campo que o senhor trabalha, né, na área assim, do emocional, né, qual é a importância da amizade, por exemplo, para a saúde mental? Bom, nós vivemos numa cultura onde as pessoas elas estão submetidas à necessidade de representar, quase que o tempo todo. Então, para a saúde mental, não que a pessoa precise abrir mão dessas representações. Como eu estou utilizando de um texto do Jung, ele fala que não há necessidade da pessoa não usar máscaras. Ela pode usar as máscaras, contanto que não se confunda com elas. E esse é um dos principais fatores de sofrimento humano. É quando a pessoa ela passa a se utilizar dessas máscaras do ponto de vista junguiano e se afasta tanto de si mesmo que ela não se reconhece mais. E então, de certa forma, ela não consegue ter intimidade, nem com ela e nem com outra pessoa. E isso é um gerador de sofrimento. Pois é, esse é um campo enorme, né? E muitas perguntas, né? Vem me ocorrendo também, e aí nós ficaríamos bastante tempo aqui falando sobre essa temática. Tem toda a questão da sinceridade, né, professor? Sinceridade é a relação sem máscara, né? Sem cera, né? Retira Exatamente. tudo. Ou pelo menos quando a pessoa conseguiria representar aquilo que sente. Então, quanto mais proximidade em a pessoa falar aquilo que ela está sentindo, mais sincera ela é, mais transparente. Tá certo. Então, o problema todo da representação é quando ela se separa desse si mesmo e passa a ser ela mesma. Toma um corpo que ele passa a não representar mais o sentimento da pessoa. E isso é possível, professor, numa sociedade como a que vivemos, né? Cada vez mais de representação? Você também não precisa concordar com esse meu cada vez mais de representação. Exato. Eu diria assim que no social, pelo menos do ponto de vista da nossa sociedade contemporânea, representar é preciso. A grande mudança que as pessoas podem fazer consigo mesmo e no meio social é fazer com que se encurte esse espaço entre aquilo que é representado e aquilo que é sentido. Então, quanto mais autênticos formos, mais verdadeiros, menos coisa nós precisamos esconder e menos sofrimento, lógico. Muito bem. Bom, o senhor é autor desse e de outros livros também? Não, só tem esse livro mesmo. Até agora só tem esse. Luiz e Helena, um projeto para individuação. O que é individuação? A gente sempre fala em individualização, professor. Esse daí é um termo junguiano que fala, na verdade, do resgate do si mesmo. Então, ele se preocupou muito com essa questão das representações e ele, na verdade, não falava representações, falava máscaras. E ele, então, desenvolveu um sistema onde a pessoa, vamos dizer assim, com a ajuda do psicólogo, que ele era um psicólogo,
a pessoa vai em busca do si mesmo. Ou seja, faz como se fosse um caminho de volta, no sentido de encontrar-se. E me ocorreu desse livro o que ele tem a ver com a amizade, porque o Jung fala que ninguém consegue fazer esse caminho sozinho. Certo. Ele sempre vai precisar se relacionar com alguém. E o livro fala sobre isso, usando uma metáfora entre a psicanálise, aliás, a psicologia analítica e a arquitetura. Ele estabelece uma relação entre os protagonistas, no sentido de se relacionar. E dessas relações surgem conflitos, aparecem os desejos, aparecem as incongruências, e depois de um certo tempo de relacionamento, as pessoas os dois começam, de certa forma, a construir a sua própria casa. E sim, isso nessa metáfora, é a individuação, quando a pessoa consegue construir os seus próprios conceitos e a sua própria lei. E ela não precisa mais de alguém que diga para ela o que é certo e o que é errado, não precisa mais de alguém que diga o que é proibido, ela já sabe. Pois é, agora que o seu título, né, também me inspirou outra pergunta, estou falando, vem uma atrás da outra. Luiz e Helena, né? É possível uma amizade, uma relação forte, né, sincera de amizade entre homem e mulher, exatamente por isso, né? Porque daqui a pouquinho a amizade, muitas vezes, ela pode ser confundida com atração, né, sexual, né, de outras formas também, da manifestação do amor, com sexo, sem sexo. Essa transformação numa outra relação que não seja a amizade, é possível entre homem e mulher? Ou seres de diferentes sexos? Sim. A amizade ela é possível de qualquer forma. Assim como a representação, ela vamos dizer assim, complica a amizade verdadeira, a sexualidade também é um complicador. Porque, de certa forma, não que ele seja naturalmente, o problema todo é que nós temos a sexualidade reprimida. Então, sim, quando estou perto de uma pessoa que eu gosto, que eu me sinto bem e que tem intimidade, pode haver esse despertar da sexualidade. Mas as coisas são assim, vamos dizer assim, diferentes. Sexualidade pode haver muita sem afetividade, sem amor, claro. E assim como a amizade também pode sobreviver sem a sexualidade. Muito bem, vejam só, né? A partir da comemoração do Dia do Amigo, a gente pode, né, fazer vários questionamentos e várias abordagens, né, sobre as relações. O importante é que cada vez mais nós tenhamos relações sinceras, abertas, fortes, né, e que isso seja para nos ajudar e ajudar outros também, né? Exatamente. Tem que ser pelo menos uma via de duas mãos, não é, professor? Exatamente. Eu diria assim que a importância, nós precisamos dar importância para a vida no sentido de vivê-la e não passar pela vida. E nós, na verdade, conseguimos vivenciar a partir do momento em que conseguimos ter intimidade. E a intimidade acontece com o outro, no relacional, não é no absoluto. Tá certo. Psicólogo e psicoterapeuta Décio Maia, falando sobre a importância das relações, da amizade, do amigo. E o seu livro, professor, onde é que está à disposição se alguém tiver interesse em ler? Esse livro tem na livraria, na SESMA. Na SESMA. Tem na Livraria da Mente e na Lotus da Lua também. Na Lotus da Lua tem lá, não é uma livraria, mas eles me concederam um espaço lá e comercializam o meu livro. Quem quiser aprofundar um pouco mais, né, e se aprofundar a respeito desse tema, né, o título é Luiz e Helena, um projeto para individuação, do psicólogo e psicoterapeuta Décio Maia. Obrigado pela presença e pela contribuição. Obrigado a você.